Vamos para a nossa aula 2, onde a gente vai organizar a vida financeira para começar a investir de um jeito certo. Porque não adianta nada a gente aprender o que são os ativos, aprender quais tipos de investimento a gente investir, se a parte pessoal, né, ou a parte ali onde você tem seus investimentos, os seus gastos, os seus recebimentos, os seus salários, né, pro labore, seja lá o que você for receber, não estiver bem organizado. Então, essa aula ela vai ser para a gente só entender e eu vou mostrar para vocês como eu organizo os meus gastos, até porque eu tenho uma empresa, tenho meu gasto pessoal, tenho a vida pessoal, junto com a PJ. Eu vou te mostrar como é que eu diferencio e também a parte mais, de novo, ainda que a gente vai falar bastante sobre mentalidade, porque sem a mentalidade a gente não consegue evoluir e aprender a investir de verdade no longo prazo, beleza? E a gente vai ter, de novo, né? A gente tem um slide, eu acho que o slide fica mais fácil, a gente aprender, a didática fica bem melhor, beleza? Primeiro, vamos começar pelo fundamento, né? Imagina, investir sem se organizar é como querer construir um prédio começando pelo telhado, né? Imagina, não tem como, existem bases para você fazer primeiro. Você vai construir uma casa, você vai fazer a fundação, depois fazer a base, depois você faz os pilares, depois você faz ali o primeiro andar e depois vem ali o telhado. Então não adianta tentar inverter. E aqui, dentro dos investimentos, é basicamente a mesma coisa, né? Primeira coisa que a gente precisa de uma fundação sólida, que seria o quê? Organizar suas finanças antes de escolher os investimentos. O que seria organizar as finanças, né? É bem básico mesmo, tá? Basicamente você tem o recebimento, que é o rendimento, o faturamento, a entrada, né? O que entra dinheiro na sua conta, seja de um trabalho, seja de um extra, seja de um prolabore, seja até se seu pai ou alguém te dá esse dinheiro, é uma herança, não importa. Então você tem uma entrada e tem as saídas. Nessas saídas a gente vai ter custos fixos, né, que é o custo que você paga todo mês você tem que pagar aquilo, e tem os custos variáveis. E geralmente são nos variáveis que a gente consegue ali controlar eles para a gente começar a investir. Às vezes os fixos não tem como, porque às vezes é moradia, telefone, internet, água, luz, né? Coisas que precisam mais constantes. Planejamento estratégico, né? Definir objetivos claros para seus investimentos. Então, tem que definir. Nem que seja para, assim, igual eu tenho alguns clientes que às vezes eles começam a investir com o objetivo mesmo, assim, eu quero comprar um carro, não tem problema. Tanto que eu já tive casos assim, do cara começar a investir para poder comprar um carro, e aí quando ele alcançou o dinheiro para poder comprar um carro, a mentalidade dele mudou. Porque ele começou a olhar para os investimentos e entender ali, caraca, é tão difícil juntar dinheiro, e aí eu vou tirar o meu dinheiro que está me rendendo já algo para eu comprar um passivo, que é um carro. Aí o que ele fez? Ele comprou um carro, só que ele comprou um carro mais simples. E aí ele fez a bola de neve e agora está cada vez investindo cada vez mais. Porque ele entendeu que um carro melhor, um carro que ele iria gastar mais dinheiro, ele ia ser só um passivo. Ele não ia trabalhar, basicamente ia pegar o carro, descer e ir para o trabalho e voltar para casa. Então, para que um passivo tão caro assim, né? Disciplina financeira. Mantenha consistência nas suas decisões financeiras. Igual que eu te falei. Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar uma casa. Ou quero fazer um intercâmbio. Já tive cliente desse jeito também que, eu quero investir para poder fazer um intercâmbio. O cara juntou dinheiro 2 anos ali, pegou a grana, sacou, não tem problema. Investir não é só sobre ficar rico também. Não é só sobre milhões, ostentação. É para alcançar objetivos. Porque quando você vai alcançando objetivos, você vai ganhando mais consciência e vai desbloqueando para, cara, então eu posso mais. Então eu vou guardar mais um dinheirinho, vou ter um pouquinho mais de paciência, vou esperar mais um pouquinho. E aí você vai cada vez mais investindo mais e, consequentemente, mais dinheiro você vai ter na sua conta, né? Primeira coisa, né? O diagnóstico. Onde você está agora? Aqui eu vou te convidar a fazer uma reflexão mesmo, assim, olha para você, como é que você tá, né? Você tem a sua renda, né, de 100%, é o que entra. E quanto é que é de gastos? Para onde vai seu dinheiro, né? Quais são as sobras? Quais são as dívidas?
Isso aqui é algo que você, de preferência, pega um papel, tá? Eu entendo que tem gente que vai querer fazer no computador, no celular, mas se você pegar e escrever, vai entrar na mente mais forte ainda. Você pega ali e coloca entrada, aí você coloca ali, sei lá, você recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, 5 mil reais, 10 mil, não importa, coloca entrada. E tem mais alguma coisa? Se tiver mais alguma coisa, você coloca. Eu e minha esposa, eu controlo a minha família, ou eu e meu marido, eu controlo as finanças. Então, quem tiver no controle, faça isso, some. E depois começa a colocar primeiro os gastos. Os gastos são custos. Primeiro escreve custo fixo, gasto fixo. Isso inclui aluguel, são coisas que você tem que pagar todo mês. Aluguel, água, luz, internet, condomínio, se você morar em condomínio, plano de saúde, seguro de vida, alguma coisa. Coloca esses custos fixos. E aí depois você coloca os custos variáveis, que geralmente você vai colocar cartão de crédito, gasolina, alimentação, ali, coloca o que você gasta ali mais ou menos em variável. E soma, e vai somando cada um. E depois você vê ali quanto é que sobra. Você tem os seus custos e tem a sobra. Se te sobrar, beleza. Se não sobrar, cara, tem que sobrar. Se não sobrar, a gente não consegue ir para os próximos passos. Que eu vou mostrar mais na frente porque que não faz sentido você investir se você está endividado, né? E também nessa lista colocar as dívidas. Lembrando que ter dívidas não significa estar endividado. Por exemplo, igual se eu tenho um carro financiado, é uma dívida. Eu tenho que pagar aquilo ali todo mês, mas não significa que eu estou endividado. Endividado no sentido de, tipo, eu não consigo pagar a minha conta. Eu consigo. Tem a minha entrada, tem as minhas saídas e ali eu tenho as minhas dívidas naturais, que às vezes você compra uma coisa parcelada no cartão e tal. Então, coloque ali as dívidas para você ter noção do quanto que você está devendo e de quando também vai acabar para você conseguir transformar aquele dinheiro que ia para a dívida para ir para um aporte maior para aumentar a sua velocidade da riqueza. Beleza? Faça isso no papel. Aí depois você pode usar alguma outra planilha ou coisa do tipo, que eu vou até acabar mostrando um aqui para vocês, né? Mapa da sua vida financeira. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, a primeira lei é simples. Guarde pelo menos 10% de tudo que ganha. Esse livro eu devo ter aqui. Eu tenho esse livro aqui. Esse aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é esse. O Homem Mais Rico da Babilônia. É um dos livros que eu mais gosto. É uma ficçãozinha, assim, vira e mexe, eu dou uma relida nele para eu poder relembrar alguns princípios. E esse princípio é o que vira a chave de tudo. Tanto que eu ouso dizer que, depois que você entende esse princípio de tudo que você ganha você guarda 10%, você pode gastar o restante com tranquilidade. É não inverter a matemática. Você não espera receber o seu dinheiro, o seu salário, gastar e pagar o que tem para pagar, e o que sobrar você vai investir. Coloque o investimento como se fosse uma dívida fixa, um custo fixo. Sabe quando você colocou lá? Todo mês você tem que pagar o aluguel. Se você não pagar o aluguel, o que vai acontecer? Você vai ser despejado. Todo mês você tem que pagar a conta de luz. Se você não pagar a sua conta de energia, o que vai acontecer? Vai ser cortada. Conta de água, a mesma coisa. Então coloca ali no investimento também. Porque quando você recebeu o seu salário, você já pega e já manda para sua conta na corretora e já investe aquilo ali. E acabou. E aí o restante que sobrar, você pode até gastar ele com tranquilidade, porque você já fez a primeira etapa. Entendeu? Não espera, porque nunca vai sobrar. Você sempre vai gastar, 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 gastar. Todo mundo que eu conheço que investe só consegue investir porque aplicou esse princípio, que é, eu recebo meu salário, eu guardo 10% e o resto eu gasto. Tanto que eu faço isso hoje. Eu não tenho, tipo, mais controle. Já usei várias planilhas, já usei vários aplicativos e tal de controle de orçamento pessoal. E a vida pessoal é pequena, você recebe um salário ali, você tem alguns gastos. Então, eu limitei o que? A minha vida a cartão de crédito. Eu gasto só em cartão de crédito para poder gerar cashback, né? Que hoje em dia eu tenho cashback. Então, eu ganho dinheiro quando eu gasto dinheiro, né? Só que aí eu tenho um limite do que eu posso gastar. Eu entendo ali, eu me comprometo que eu vou gastar no máximo 3 mil por mês. Então, eu sempre fico ali naquele teto. Então, eu gasto 2 mil, mil e pouquinho. E aí, até o que sobra, eu começo a investir mais, entendeu? Só que primeiro, eu sempre guardo primeiro antes de gastar, tá? E aí, a gente tem aqui, né? Renda fixa, né? Que são salários e rendimentos previsíveis. Renda variável, que são as suas comissões, rendimentos extras. Sempre também entenda os seus patrimônios, tá? Bens e investimentos atuais. Seria, às vezes, você tem um carro que já está quitado, uma moto,
Às vezes tecnologia, por exemplo, eu tive um outro cliente que eu fui fazer um trabalho com ele, eu fui ajudar ele a fazer um orçamento de quanto que ele tinha de patrimônio e tal. E aí, quando a gente foi ver, só de equipamento ele devia ter uns 70 mil reais, e assim, colocando Mac, câmera, iPhone, computador, e aí tinha uns outros instrumentos lá. Então, assim, isso também é patrimônio, isso também é um bem. É um bem que você tem que avaliar. Ele pode ser líquido ou não. Líquido no sentido de, se eu precisar para manter o meu padrão de vida, eu posso vender ele? Ou eu estou usando esse objeto, essa tecnologia, isso? Eu posso vender e investir esse dinheiro? Porque às vezes você tem um equipamento, tá parado em casa e, pô, aquilo ali pode ser um dinheiro que poderia render uma grana a mais para você por você não estar usando mesmo, às vezes só tá ali só estragando, tá? Dívidas, né? Empréstimos e financiamentos, que a gente falou, e custos de despesas fixas e variáveis. Esse vai ser o mapa da sua vida financeira, que você pode tirar um print, tira uma foto, guarda aí, para você lembrar. Esse é o mapa. A partir disso, a gente constrói a parte de investimento, tá? Dívidas, o peso invisível. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Ó, as dívidas são como âncoras invisíveis que sugam sua energia e seu dinheiro. Elas impedem seu progresso financeiro e drenam recursos que poderiam estar sendo investidos. O maior retorno sobre o investimento, ROI, né, que inclusive é uma sigla que a gente vai ver mais no futuro cada vez mais, que é o retorno sobre o investimento, da sua vida pode ser simplesmente quitar dívidas caras. É igual eu falo, quando uma pessoa vem até mim, se eu quero investir, eu quero aprender e tal, eu falo, você já está com todas as suas dívidas quitadas? No sentido de, tem algo que está gerando juros, está virando bola de neve? Diferente de financiamento, não confunda. Financiamento, você tem um carro financiado, você está pagando certinho? Então beleza, aquilo ali, você já está prefixado, a sua dívida já está prefixado quanto você vai pagar e tal, não importa. O problema é, você tem uma dívida de cartão de crédito e esse cartão de crédito está rolando, então ele vai virando uma dívida de bola de neve. Você pegou algum dinheiro emprestado com alguém, isso aí, pegou dinheiro emprestado com alguém, não adianta. Tem que quitar essa dívida, né? Enquanto você paga 12, 15, 20% de juros no cartão, está discutindo se o Tesouro Direto rende 9 ou 10. O maior investimento da sua vida começa a zerar dívidas caras, pois nenhum investimento convencional supera o retorno de eliminar juros. E isso é verdade. Tanto que a gente olha aqui, ó, nesse gráfico que eu coloquei, a média dos cartões de crédito, a taxa de juros é de 400 ao ano. Olha o tanto que o banco lucra. 400% ao ano. Ele lucra em cima das pessoas que estão atrasa um dia a fatura, 2 dias, 5 dias, pega aquele rotativo, meu Deus do céu, se você pegar uma fatura e ver o rotativo ali, absurdo. A média de juros de cartão de crédito é mais ou menos isso. Cheque especial também, bem alto, mais ou menos uma média de 150% ao ano. Empréstimo pessoal gira em torno de 70%. Sabe quando você entra num aplicativo do seu banco ali, e tem ali, pegue um crédito, pegue um empréstimo aqui com a gente e tal. Aí, às vezes, eles só colocam ali a parcelinha, só que quando você vai ver o valor total que você vai pagar, nossa, é absurdo. Isso acontece muito com as pessoas, porque elas olham para o valor da parcela, elas não olham para o saldo devedor total, que é um dos maiores erros que acontece. Né? Financiamento de automóvel está em torno de 25% e de imóvel 12% ao ano. Lembrando que isso aqui é uma média, tá? Uma estatística vai ter mais, vai ter menos, então, só para vocês entenderem. E aí, nenhum desses basicamente supera o rendimento, entendeu? Então se você tem dívida que tá virando bola de neve, é melhor quitar elas para sim depois começar a investir, tá? A ilusão da poupança e dos gastos invisíveis. A maioria das pessoas acredita que não dá para sobrar dinheiro, mas não controla os gastos invisíveis que drenam suas finanças diariamente. Esses pequenos gastos parecem inofensivos individualmente, mas somados representam uma fortuna ao longo do tempo, né? Em Os Segredos da Mente Milionária, que não daqui, eu emprestei para alguém, o Havek, né, que é o escritor, mostra que as pessoas financeiramente livres fazem o dinheiro trabalhar para elas. As outras gastam antes de ganhar, perpetuando um ciclo de escassez financeira. E é muito... isso você pode olhar na sua vida. Eu tenho certeza que você tem pessoas que estão endividadas, já está contando com dinheiro que às vezes vai ganhar o 13º lá no final do ano, a pessoa já gastou o 13º, é meio do ano, a gente está no mês 5 e a pessoa já gastou o 13º, já está endividada, né? E a gente tem muitos instrumentos nos próprios bancos que fazem isso, né? Que é, você adianta uma coisa e você vai receber menos,
e aí o banco lucra com aquilo, então volta de novo. Às vezes é muito pessoal, tem gente que realmente, às vezes vai ter uma dificuldade ali, em algum momento da vida passa por alguma crise, beleza, você tem que adiantar mesmo ali. Eu já vivi momentos assim, eu já fui endividado, eu já tive o nome sujo, só pra vocês terem noção. Só que novo, né? Fiz como todo mundo na vida, comecei a ganhar dinheiro, descontrolado, fui gastando mais do que devia, inflei muito lifestyle, cartão de crédito, o banco começou a dar mais limite, eu fui comprando. Quando veio uma crisezinha financeira, eu saí de um emprego, e aí eu não tinha mais a renda, então acabei não conseguindo honrar minha dívida de cartão de crédito, não me ficou sujo, aí depois eu tive que negociar, financiar, e pagou, mas hoje está tudo certinho, né? Mas um exemplo legal é, por exemplo, igual café diário, que eu coloquei aqui. 15 por dia, vamos pensar. Isso é o equivalente a 450 por mês. Ou 5.400 anos. Ah, mas um café não custa 15 reais. Custa. Eu conheci já pessoas que gastam horrores de café, assim, 30, 40, 50 reais por dia. Café gourmet, né? Claro, aquelas cafeterias. Tô falando de padaria onde você vai comprar um pingado ali, não. Tô falando aqui que a pessoa gasta mesmo. Mas a lógica é isso. Né? Streamers, 4 serviços por 30 reais, dá mais ou menos 120 por mês, ou 1.440 por ano. Tanto que streaming, até hoje eu faço o quê? Tem vários streaming, Netflix, HBO, né? O Prime Video, Disney. O que eu faço? Tem uma série, igual eu, por exemplo, estou assistindo uma série que está no HBO. Então eu assino somente o HBO e assisto aquela série até o final. Quando eu termino de assistir a série, eu cancelo. E aí, quando me der vontade de assistir uma nova série, um novo filme, e aí eu assino. E aí isso me evita ficar pagando mais um dinheiro. Aí, para algumas pessoas pode parecer, ah, mas é tão baratinho o HBO, é tão baratinho essas assinaturas. Quando você junta tudo, não é baratinho. E quando passa um ano, não é baratinho. Entendeu? E lembra, não é porque eu poderia pagar todos os streams sem estar nem aí, poderia. Mas para quê? A minha mente já entendeu que eu tenho, não é mente de miserável. Presta atenção. Tem gente que quando começa a escutar isso, principalmente que está vindo de organização financeira, porque o pobre ou a pessoa que não tem grana ainda, ela pensa que o rico ostenta assim demais. Véi, toda pessoa que eu conheço que tem grana controla muito bem o dinheiro. Controla muito bem o dinheiro porque a pessoa se adaptou, ela entendeu como é difícil juntar dinheiro. Entendeu? Então aprenda a fazer isso. Delivery. Vamos pensar 50 por 8 vezes no mês ali, né? Vamos pensar, todo sábado e domingo ali você pede um deliveryzinho de 50 reais, né? Um iFood. E convenhamos, 50 reais no iFood você não compra nada. Esses dias eu pedi uma pizza de boa, normalzinha ali, deu 70 e poucos reais, quase 80 reais. Uma pizza normal, enfim. Mas eu vou colocar um exemplo aqui mais médio para vocês entenderem. Isso daria 400 reais por mês ou 4.800 por ano. Entendeu? Não sei qual é a fase de vida que você está vivendo, mas a depender, se você quiser fazer um pouquinho de sacrifício, às vezes, cara, aquele delivery, faz uma comidinha em casa, faz uma coisinha, faz um sacrifíciozinho, porque sem sacrifício você não consegue alcançar a glória, né? Transporte por app, 25 por 20 viagens por mês aí, daria uns 500 reais por mês ou 6 mil por ano. Aí você juntou isso aqui tudinho e já dá uma paulada. Então, fique atento a gastos que você tem todo dia. Um exemplo disso, não agora, mas quando uns 3, 4 anos atrás, quando eu ainda estava ainda um pouquinho mais apertado, assim, eu estava fazendo alguns sacrifícios para investir, eu sempre comia na padaria, eu sempre chegava na padaria e pedia um misto quente. E aí dava mais ou menos uns 8 reais, que eu tomava um cafezinho, alguma coisa, e dava uns 10 reais ali mais ou menos. E aí um dia, simplesmente assim, quando eu fui entendendo mais essa mentalidade, e aí eu fiz um cálculo, cara, se eu comprar um pão, sai a tantos centavos, um ovo sai a tanto. Eu pegar um queijo, um presunto ali tudinho, e eu fiz um cálculo, eu falei, cara, é muito mais barato eu comer em casa. Eu vou ter um tempo de produzir, vou gastar talvez ali uns 10, 15 minutos para poder fazer, vou, mas eu pensei, cara, compensa. E aí, não que eu não coma mais em padaria, mas eu diminuí muito e comecei a comprar para poder produzir em casa. E aí você aprende também a tomar um gosto, né, para fazer algumas coisinhas assim. Tá? Então comece a olhar para alguns hábitos que você tem, que você está gastando dinheiro, e veja se dá para não eliminar totalmente, mas pelo menos diminuir para ficar mais de boa, tá? E aí, beleza. Vamos entender agora construindo sua reserva de emergência. A reserva de emergência é a sua segurança financeira, não é um investimento visando retorno, mas sim uma proteção contra imprevistos. Sem ela, qualquer emergência pode desestabilizar completamente suas finanças e forçá-lo a contrair dívidas.
E eu sou prova viva de que, cara, a melhor coisa que eu fiz foi construir uma reserva de emergência, né? Aqui a gente tá escrito aqui, o ideal é acumular de 6 a 12 meses do custo de vida em investimentos de renda fixa com liquidez diária e segurança. Sem essa reserva, você não é investidor, você é um aventureiro financeiro à espera do próximo imprevisto. Quando eu comecei a investir, alguns anos atrás, quando eu ia estudar, quando eu estava estudando, assim como você agora, sempre me era dito isso. Tenha uma reserva de emergência. Tenha um dinheiro guardado onde você se sinta seguro e se acontecer alguma coisa, você não precise contrair alguma dívida, não precise sair do seu caminho de investimento, porque é muito difícil. No começo, quando você começar a guardar dinheiro, você vai ver, é difícil guardar dinheiro. E aí pensa, você começa a guardar e aí acontece uma emergência. Um exemplo disso foi, eu tenho um restaurante, eu construí um restaurante com a minha família alguns anos atrás, e aí a gente tinha uma versão menorzinha, pequena, menor mesmo, e aí a gente conseguiu juntar um dinheiro, o restaurante deu certo, as pessoas gostaram ali, e a gente conseguiu fazer um caixa. Então fiz uma reserva de emergência para o restaurante também, para minha PJ, né? E aí sobrou depois da reserva de emergência, fui juntando mais um dinheirinho, e eu falei, cara, tá na hora da gente expandir pra gente vender mais. E apareceu uma oportunidade, a gente alugou uma loja nova. Reformamos, deixamos tudo bonitinho e tal. E aí, um mês depois, veio a pandemia. E a gente teve que fechar. Eu tinha tirado um dinheiro, já que eu tinha guardado, só que eu ainda tinha uma reserva de emergência. Que a ideia da reserva de emergência não é para ela ser usada, é para ela ser ali ela vai estar rendendo, ali ela vai estar investida, só que ela é para ser usada em uma emergência. E eu só não quebrei o restaurante, a gente só não falhou porque a gente tinha essa reserva de emergência. Inclusive a gente usou ela toda. E ainda tive que usar um pouco mais da reserva pessoal que eu tinha financeiro. Infelizmente, sem ela eu não teria como, a gente teria falido o restaurante, foi o que segurou. E aí depois passou, a gente equilibrou, e aí hoje deu tudo certo, a gente tá muito bem e tal, sobrevivemos. Mas isso me deu uma confirmação, porque até então eu nunca tinha vivido um momento ruim, um momento de crise, tanto pessoal quanto da empresa, para eu olhar e falar, cara, ainda bem que eu tenho aqui um dinheiro para poder segurar a onda, né? A ideia é você começar a guardar o seu dinheirinho ali. Primeiro foco, vamos colocar aqui, eu coloquei aqui 4 pontos ali para você focar mesmo, tá? Tenta focar primeiro você ter um mês de despesa básica. Vamos pensar, você fez lá na sua listinha, e aí você tem o seu aluguel, o seu gasto e tal. Por exemplo, vamos pensar que o seu gasto de um mês para você se manter seja 3 mil reais. 1.000 reais, 2 mil reais, não importa. A sua realidade. Quando você tiver essa quantidade de um mês guardado nos investimentos, você já vai desbloquear a mentalidade de olhar assim e falar assim, caraca, eu tenho um mês. Eu tenho um mês que eu consigo me sustentar. E aí depois você foca para 3 meses, depois você foca para 6 meses, e depois você foca para 12 meses. Vamos pensar aí, o seu custo de vida é 2 mil reais para você viver. Então, pelo menos 6 meses aí de despesa seria ali 12 mil reais. Então, quando você tiver 12 mil em reserva de emergência, em liquidez diária, lembrando, liquidez diária é quando você tem acesso rápido àquele investimento. Você consegue vender ele e ter acesso àquele dinheiro rápido, tá? É isso que a gente chama de liquidez diária. Então, esses são os primeiros investimentos que a gente vai acabar fazendo. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, eu vou acabar explicando eles para vocês, beleza? Por que 90% dos brasileiros não fazem isso? Primeiro porque o sistema não quer. Essa é a real. O sistema não quer que os brasileiros prosperem. Essa é a real, né? Tanto que a gente tem aqui, 77% dos brasileiros estão endividados segundo o Serasa. Por quê, basicamente? Primeiro, falta de educação financeira, né? Ausência de ensino formal sobre finanças não tem. Pensa, você teve que comprar esse curso aqui para poder estar buscando. É uma vontade própria. É claro, as outras pessoas ao seu redor vão ter essa vantagem de te conhecer e vão aprender ali contigo, porque você vai começar a se tornar uma pessoa chata, não tem como. Quando uma pessoa começa a investir, ela quer que todo mundo comece a investir, amigos e familiares. E aí vai passando para outras pessoas, né? Cultura do imediatista.
preferência por satisfação imediata. Isso aqui é o que mais fode as pessoas. Que eu vejo. Pessoas ainda próximas a mim. As pessoas querem porque querem comprar algo. Eu tive um colega meu que conseguiu uma boa grana. Primeira coisa que ele fez, cara, ele investiu 1 centavo, ele comprou um carro. Ah, vou realizar sonhos, não sei o que. Aí tem sempre aquele discurso lá dentro, né? Tipo assim, só se vive uma vez, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã e tal. Cultura imediatista, entendeu? E é bem provável que você esteja vivo amanhã. E não seria bom se você estivesse vivo com dívida, né? E a normalização das dívidas, né? A aceitação social do endividamento. É muito comum, porque como tá todo mundo endividado, é igual você vê aquele cara que vai viajar, tô nem aí, vou estourar o cartão de crédito, quando eu voltar eu penso. Tô nem aí, eu vou comprar, depois ali eu dou um jeito e tal. E a pessoa já tá acostumada que, eu não pago ali, o banco não vai chegar na sua cara e colocar uma arma e falar, me paga o dinheiro. Não, o banco não é um agiota. Entendeu? Então muitas pessoas têm essa cultura, o brasileiro já tem essa cultura de comprar, gastar. Não paga não, depois de 5 anos caduca, limpa o nome e foda-se. Então, fazer o quê, né? Essa é a realidade dos nossos brasileiros. Como é que a gente vai quebrar esse ciclo, né, da falta de dinheiro? Quebrar o ciclo da falta de dinheiro requer um plano estruturado e disciplina para executá-lo. O processo começa com o controle total das finanças, que é o que a gente já vem vendo, anotando absolutamente tudo que entra e sai. Em seguida, é necessário identificar e cortar excessos, organizando seus gastos por prioridade. Né? Prioridade o quê? Você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz. E a internet, né? E coloca ali os investimentos ali, embute ali dentro, tá? Rico não é quem ganha mais. Rico é quem aprende a gastar menos do que ganha e investir a diferença. Essa simples mudança de comportamento pode transformar completamente sua realidade financeira ao longo do tempo, né? Que aí é o que a gente vai acabar ganhando, né? Controle total, que é anotar. A partir do momento que você anota, você vai ter esse controle. Cortar os excessos, porque quando você anotar, que você olhar lá para sua listinha, você vai olhar para aquilo e vai, nossa, a gente está gastando tanto com isso aqui. Esses streamers, nossa, esse iFood, se a gente diminuir um iFood? Tanto que eu até brinco com as pessoas. Um colega meu, recentemente, já tem meses que ele quer investir, ele fala, não invisto. Eu falei assim, mano, quanto você gastou só de iFood? Aí foi ver lá e tinha gastado mais de R$ 1.000 de iFood no mês. Eu falei, mano, 2 lanches, só deixar de comer 2 dias. Faz a comidinha em casa, come um espetinho, vai num lugar, come uma coisinha mais simples. Todo lugar tem um lugar legal. Até hoje eu amo comer um espetinho, vou ali na esquina ali, ainda ajudo o empreendedor pequeno, compra um espetinho ali baratinho, ele come, porra. Às vezes você vai comparar, você compra um espetinho, aqui no meu lugar, pelo menos onde eu moro hoje, os dados são mais ou menos assim, eu vou ali, compro uma jantinha, um espetinho dá 25, de 20 para 30 reais, dependendo do lugar. Aí se eu for pedir no iFood a mesma comida, ou um hambúrguer, ou uma pizza, vai dar 70, 80 reais, entendeu? Então assim, faz um sacrifício de e guarda esse dinheiro, entendeu? Não pense que é pouco, lembra? Não, 100 reais não é pouco. É pouco no começo, mas no decorrer do tempo você vai ganhando. E aí depois você cria a sua reserva de emergência e preparar o caixa, né? Separar recursos para o investimento. Né? Vamos lá, dar uma olhada aqui como é que seria assim, no caso de 2 pessoas. Né? Não importa quanto você ganha, mas sim quanto você consegue guardar e investir consistentemente ao longo do tempo. Né? Aqui a gente tem a primeira pessoa que ela ganha R$ 10.000 por mês e ela gasta R$ 10.000. Quanto que ela investe? 0. Qual o patrimônio dela em 10 anos? 0. Ela não juntou nada. E a gente tem uma pessoa, a segunda pessoa, o cara ganha R$ 4.000 por mês. Quanto que ele gasta? 3.500. Investimento, R$ 500 por mês. Patrimônio em 10 anos, R$ 100.000. Mais de R$ 100.000. Entende? Não é porque para você receber tem que ter muito dinheiro. Cara, começa com pouco. Começa guardando um pouquinho que você tem. Não seja essa pessoa número 1 aqui. Eu conheço muita gente, eu conheço adulto desse jeito. Que ganha bem de verdade, não guarda. O cara já tá com 50 e poucos anos. Vai depender do INSS. Vai esperar o governo te pagar. Não, gente, pelo amor de Deus, não dá não. Não dá não. Mentalidade, que é a maior reserva de valor que existe, né? Dinheiro não te faz livre, hábito te faz. Pai rico e pai pobre diz: a maioria trabalha por dinheiro a vida inteira. Poucos aprendem como fazer dinheiro trabalhar para eles. A diferença entre esses 2 grupos está fundamentalmente na mentalidade e nos hábitos que ele gera, né? A gente tem a grande parte da população
né? A gente olhar nesse funil, a mentalidade de escassez, ele vai descendo, foco em sobreviver financeiramente. Basicamente é isso. A maioria das pessoas. Eu entendo que também o sistema ali não paga um bom salário, um salário mínimo não dá para investir, mas tem que tentar mudar. Eu ganhava um salário mínimo, meu pai ganhava um salário mínimo, minha mãe ganhava um salário mínimo, todo mundo ganhava um salário mínimo. Só que eu me dediquei, estudei, trabalhei mais, passei raiva em trabalho, passei raiva com o chefe, mas eu falei, em algum momento eu vou começar a ir para um outro lado. Então desenvolva. Se você não quiser, cara, a vida não vai evoluir. Mentalidade de suficiência, equilíbrio entre gastos e poupança. Aqui já é quando a pessoa ela já tem ali, ela já tá ganhando a consciência e tal. É você agora, você tá bem aqui. Para daqui a pouco a gente ter a mentalidade de abundância, né? Que é o dinheiro trabalhando para você. Daqui a pouco você vai olhar e falar assim, tô aposentado. Tô de boa. O dinheiro trabalha para mim, né? O mapa da liberdade financeira está desenhado. A partir daqui, não é mais refém do seu salário. Você começa a construir seu próprio sistema de riqueza baseado em hábitos sólidos e decisões financeiras conscientes que trabalharão a seu favor no longo prazo, né? O que a gente aprendeu basicamente aqui nessa aula, né? A gente entendeu que precisamos ter o diagnóstico claro, né? Você precisa entender como é que tá as suas finanças, como é que tá todo dinheiro, anotando, tá? Cortar os gastos, essa é uma das próximas etapas que você tem que fazer. Vai cortando ali o que não é necessário. Quitar as dívidas, né, que tem juros altos, se tiver cartão de crédito, agiota, cheque especial, paga todo mundo, não adianta, para aí sim a gente começar a guardar e construir a reserva de emergência, beleza? Basicamente é isso, e é só um spoilerzinho da próxima aula, né, que depois dessa aula, então a próxima agora a gente vai entender aonde a gente vai aplicar a nossa reserva de emergência, onde a gente vai começar a guardar o nosso dinheiro de verdade, ver os ativos de verdade agora. Sem muita enrolação, né? 2 aulinhas ali só pra gente fazer essa base mental, mas agora na próxima aula a gente vai entender. Primeiro a gente vai ir pela renda fixa, né, que é o Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil. Depois a gente vai aprender a investir em CDBs, que são o equivalente a eu emprestar um dinheiro para o banco, por exemplo, o banco para o Itaú, para o Nubank, eu estou emprestando dinheiro para eles, eles vão me pagar um rendimento. A gente também vai ver algumas LCIs e LCAs, que são investimentos que não pagam imposto de renda, por exemplo. São investimentos bem interessantes. E vamos entender qual que vai ser de acordo com cada perfil, né? E depois a gente vai também dar uma olhada em fundos de investimentos para a gente terceirizar o nosso estudo ali para quem está mais conservador. O fundo de investimento também ele tem o seu momento ideal para poder entrar, principalmente se você for uma PJ, se você vai investir pela sua empresa também, tá? E a gente vai ir para renda variável, que a gente vai ver ações, ETFs e outros ativos em maior risco, também junto com fundos imobiliários. Vai ser bem legal. Que é isso aqui, é o que a gente vai realmente expandir para investir de verdade, conhecer de verdade os ativos que vão mudar a sua vida. E é isso, gente. Para finalizar a nossa aula aqui, eu sempre gosto de ter um momento mais reflexivo, né? E sobre escolhas. Escolhas sempre participaram na minha vida. Assim, quando eu olho para minha vida, e eu sempre percebo o quê? Que tudo começa a mudar a partir de escolhas. Sempre tem um momento de inflexão, né? Que a sua vida está indo para um lugar e ela muda para outro lugar. Você tem 2 caminhos. E esse caminho você escolheu aqui estar aprendendo, então leva a reflexão, né? Se você não controla o seu dinheiro, alguém está controlando ele por você. E adivinha, não é ao seu favor. Esta é uma verdade que incomoda, que muitos preferem ignorar, mas que tem um impacto profundo em nossas vidas, né? O que você percebeu hoje que ninguém nunca te ensinou? Comenta aqui, usa os comentários para isso, para outras pessoas acabarem interagindo junto com você também, ou se você tiver acesso a um grupo do suporte aí junto da comunidade, manda lá o que você aprendeu que ninguém nunca te ensinou, né? Eu gosto de pensar que a gente tem, os caminhos começam assim, a gente tem escolhas financeiras, né? Cada decisão molda o seu futuro. Depois a gente passa pela libertação financeira, que é um momento de transformação, né? Que ele já começou agora, e eu te parabenizo de novo. Com toda certeza, no decorrer dos anos, a gente vai estar muito grato por estar fazendo isso aqui, estar seguindo essa jornada.
E depois vem a educação contínua, que é você passar para as próximas gerações. Hoje, eu ainda não sou pai, mas toda vez que eu penso em construir uma família, eu penso, cara, como vai ser legal. Os meus filhos, eles vão ter uma vida muito melhor. Os meus filhos vão ter uma educação totalmente diferente, porque quando você começa a equilibrar a sua vida financeira, você começa a equilibrar outras áreas de vida, você começa a ter mais tranquilidade, você começa a ter tempo para poder melhorar o seu intelecto, melhorar a sua disposição. Hoje, por exemplo, eu foco muito na saúde, foco muito em aprimorar meu mental mesmo, como pessoa. Você melhora como um todo. Não tem como. O dinheiro, ele é um pilar fundamental ali para você ter uma vida mais tranquila, uma vida de qualidade melhor, tanto para você e para as pessoas que você ama. Beleza? Essa é a nossa aula e aí a gente se vê na próxima aula.